Agora, pensando na discussão de direitos, ou até pensando nesse processo de transição, eu te pergunto, existem instrumentos jurídicos específicos no planejamento sucessório? Existem diversos instrumentos jurídicos importantes em uma sucessão. E cada momento da empresa e da família são alguns instrumentos específicos que são necessários. Inclusive, na formatação do nosso programa online que estamos lançando agora, o objetivo foi justamente poder explicar de maneira muito prática e que até pessoas leigas na área de direito entendam a importância desses instrumentos. Então, num processo de sucessão, eu pessoalmente gosto de começar com instrumentos jurídicos, porque a formação de sucessores tem que ter começado lá atrás, desde quando eram crianças. Se ainda não começou, é um processo paralelo, que nós falamos sobre isso, mas que, de imediato, o mais importante são os instrumentos jurídicos. E, para começar, nós falamos de testamento. Testamento é um documento muito interessante e que resolve várias questões de sucessão. Existem pessoas que atuam no mercado de sucessão que nem falam sobre testamento. Por quê? Porque as pessoas, em geral, não gostam de falar de morte. Mas testamento é um dos primeiros instrumentos que nós utilizamos. Alguém que tenha filho fora do casamento, alguém que tenha filho com problema de droga ou bebida, alguém que saiba que tem alguns filhos com capacidade para tocar a empresa e outros que não têm. O testamento permite essa flexibilidade, permite você deixar imóveis para alguns filhos, alguns herdeiros, a empresa para outros. Então, nós começamos nos instrumentos jurídicos falando sobre testamento, que obviamente depende também do regime de casamento, que é outro assunto abordado. Quem tem empresa normalmente deveria casar por separação total de bens, não para só proteção do patrimônio, mas para a proteção do patrimônio do cônjuge também, porque empresa é uma atividade de risco. Você pode perder seu patrimônio se a empresa não for bem conduzida. Então, foi casar e quer proteger o patrimônio de com quem você está casando, separação total de bens é um dos caminhos. E nós explicamos sobre isso. Um outro instrumento que nós analisamos são diretivas antecipadas de vontade, que muitas pessoas chamam de testamento vital, que é para o caso da pessoa ficar incapacitada, porque o testamento só vale a partir do momento que a pessoa falece. Tá bom, mas e se a pessoa ficar incapacitada, teve um derrame e vai ficar num leito durante 20 anos antes de morrer? O que acontece com a família e com a empresa? Existem instrumentos mais simples, como uma boa revisão do contrato social. Um bom contrato social devia ser obrigatório para todo mundo. Quem está nos assistindo quer começar a resolver o problema, analise seu contrato social. Faça um contrato social minimamente, com cláusulas importantes. Não deixe de fora as cláusulas de sucessão, de distribuição de lucro, de entrada de novos sócios. Um assunto que está muito em moda, com muita gente responsável falando, é de holding. Tem 3 dias intensivos de holding. Pessoal, holding é um negócio muito específico. No programa eu analiso e mostro que holdings imobiliárias, elas não têm contraindicação, mas com a entrada agora da reforma tributária e da tributação sobre altos rendimentos, quem tem holding precisa analisar com muito cuidado. Agora, holdings familiares de participação societária podem gerar muitos problemas para quem fizer. Então, cada caso é um caso. E tem alguns que viram modismo e precisa o empresário, seus herdeiros, estarem informados de prós e contras. Não são necessariamente eles que vão fazer todo o processo, mas tem que estar bem informado. Esse é o nosso objetivo, dar informação necessária e prática do que se precisa perguntar para o contador e para o advogado. Separar ativos com riscos diferentes. Então, não colocar, por exemplo, junto da empresa, qual é o pior lugar para ter o imóvel numa indústria, por exemplo? Qual é o pior lugar para ter o imóvel da indústria? É no CNPJ da própria indústria. Aí você pega empresários antiquados que falam, não, eu preciso ter um balanço
serviço robusto, por isso que o meu imóvel está lá dentro. Só há muito tempo que as empresas, fornecedores, clientes, bancos não olham isso no balanço. Eles olham a estrutura patrimonial da empresa e do sócio. Existem mais para frente alguns documentos, que é o acordo societário e código de conduta. Acordos societários são cláusulas que nós não colocamos no contrato social, porque o contrato social é um documento público. Quem quiser vai na junta comercial e consegue uma cópia do contrato social. Agora, existem cláusulas específicas, por exemplo, o salário da viúva. Então, eu tenho lá 2 sócios, o que acontece se um deles falecer? A viúva vai receber o prolabore durante quanto tempo? Vai ficar o resto da vida e a empresa virar um INSS? Ou existem outras soluções? Então, isso nós colocamos normalmente num acordo societário, que é tão válido quanto um contrato social, só que é um documento particular. Não precisa banco, fornecedor, abelhudo ir na junta comercial e pegar essa informação. Existe um outro documento que é o Código de Conduta, que são procedimentos que se desejam, que alguns chamam de protocolo familiar, que são documentos que se deseja da família. Então, tratar todo mundo com humildade. Agora, por que essas cláusulas eu não posso ter num acordo societário? Porque eu não tenho como medir se alguém foi humilde ou não, não existe um humildômetro. Então, existem cláusulas que eu tenho para finalidade moral e ética da família. É o protocolo familiar. Existem cláusulas que são com objetivo jurídico, acordo societário, contrato social. Então, os instrumentos jurídicos são muito importantes. Agora, mais importante ainda é que o empresário, ele e seus herdeiros, saibam o que está sendo proposto na estrutura societária para eles. Não é porque o advogado e o contador falou que tem que fazer. Semana passada mesmo, eu tive com um cliente que ele veio e me falou, olha, eu estou fazendo uma holding familiar. Eu falei para ele, você trocou de advogado? Ele falou, troquei, como é que você sabe? Eu falei, porque eu já tinha conversado com o seu antigo advogado e já tínhamos chegado à conclusão que o seu caso não é necessário uma holding familiar. Eu troquei de advogado e ele me empurrou holding familiar no processo. Eu falei, não faça. E expliquei para ele os problemas que ele iria ter. Então, nosso objetivo é muito isso, prático, didático, poder especificar casos que alguns instrumentos são válidos e importantes, outros não. Agora, testamento, diretivas antecipadas de vontade para o caso de incapacidade, eu recomendo que todos que estão assistindo ou pergunte para o seu advogado ou vai para o seu cartório de confiança e peça um pouco de informação sobre isso.